Eu não percebia, mas antes mesmo de qualquer dificuldade material se manifestar, havia um pequeno tremor dentro de mim, uma vibração quase imperceptível, como um sussurro que dizia: e se não der certo? E se faltar? Foi só muito tempo depois que entendi. Esse sussurro era mais poderoso que minhas palavras, mais persistente que minhas intenções, mais criador que meus esforços. Joseph Murphy dizia que o subconsciente não responde ao que dizemos com a boca, mas ao que sentimos no coração. E o que eu sentia era medo. Um medo silencioso, que caminhava ao meu lado, escondido nos gestos automáticos, na tensão do corpo, na ansiedade ao final de cada mês. Eu lia sobre abundância, mentalizava cheques entrando, repetia afirmações, mas no fundo, na camada mais íntima da minha alma, eu ainda tremia diante da possibilidade da falta. Era como plantar uma árvore desejando frutos doces, mas regando-a todos os dias com a água amarga da insegurança. Eu comecei a ouvir meu corpo. Ele falava baixinho, mas com clareza. Um nó na garganta quando falávamos de dinheiro. Um aperto no estômago quando pensava em contas. O coração acelerava quando surgia uma emergência financeira. Era como se cada célula minha carregasse a memória de um trauma ancestral, de uma dor que não era só minha. Era do meu povo, da minha linhagem, das histórias que me formaram. Eu comecei a entender que a emoção da escassez não nasce no presente. Ela se esconde em frases que ouvimos na infância, em expressões familiares como dinheiro não nasce em árvore ou quem nasce pobre, morre pobre. Mas também se esconde em experiências silenciosas, como ver nossos pais preocupados, como ouvir portas se fechando, como sentir que pedir o que queremos é demais. A dor de não merecer, o medo de não ter, o peso de parecer ingrato quando desejamos mais. O corpo guarda tudo isso. E cada vez que o corpo lembra, o subconsciente acredita. E ele começa a projetar lá fora, com precisão matemática, aquilo que sente aqui dentro. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um solo fértil. Nele, toda semente lançada, seja de medo ou fé, de escassez ou abundância, encontra um terreno receptivo. Mas o que poucos entendem é que a semente verdadeira não é a palavra, é o sentimento. Posso repetir 1000 vezes: sou próspero. Mas se o solo do meu ser ainda estiver úmido de insegurança, a única coisa que vai florescer é aquilo que vibra com verdade dentro de mim. Por isso, muitas tentativas de prosperidade falham, porque são verbais, racionais, superficiais. A emoção é o idioma do subconsciente. Ele não entende o que você deseja, ele entende o que você teme. E aquilo que você teme com força emocional suficiente, ele considera uma ordem. Você pode pedir luz com a boca, mas se estiver segurando sombras no coração, será isso que ele manifestará. O subconsciente não tem senso de humor. Ele obedece, ele serve, ele cria. Há algo mais profundo que a nossa dor pessoal, a dor herdada. A falta nem sempre começou com a gente. Talvez tenha começado com aquela avó que perdeu tudo na guerra, ou com o pai que precisou abandonar os estudos para trabalhar cedo, ou com a mãe que aprendeu a se contentar com pouco para não parecer ambiciosa. A escassez se transmite como um sopro ancestral, ecoando pelos corredores invisíveis da árvore genealógica. E quando chega até nós, já não sabemos mais de onde veio. Sentimos medo, mas não sabemos por quê. Recusamos oportunidades, mas não entendemos o motivo. Nos sabotamos, mas parecemos agir contra nossa própria vontade. O medo da falta é uma herança silenciosa, e libertar-se dele exige coragem. Coragem de olhar, de lembrar, de perdoar. E principalmente, de decidir.
porque o presente tem o poder de reescrever o passado, se for vivido com consciência. A chave da transformação não está em negar a escassez, mas em redirecionar o verbo. Joseph Murphy ensinava que cada palavra pronunciada com emoção é como um decreto selado no templo do subconsciente. Por isso, devemos cultivar uma nova linguagem. Não a linguagem da carência disfarçada de afirmação, mas a linguagem da certeza. Não é dizer, espero que venha, mas sou grato por já estar vindo. Não é clamar por ajuda como quem implora, mas abençoar os caminhos como quem já viu o que virá. Essa mudança sutil, quase imperceptível, muda tudo, porque o verbo tem poder, mas só quando está alinhado ao sentir. Não é sobre repetir mecanicamente, é sobre vibrar com convicção. Quando a palavra é semente e o sentimento é solo fértil, a realidade muda. Eu criei um altar dentro de mim, não de pedras ou velas, mas de emoções sagradas. Comecei a observar o que sentia ao falar de dinheiro, ao receber, ao dar, ao sonhar, e percebi que grande parte da minha energia estava bloqueada em sentimentos de vergonha, de medo, de dúvida. Então comecei a trocar os móveis desse templo. Troquei o medo pela confiança, a dúvida pela gratidão, a pressa pela entrega, a comparação pela celebração. Era como abrir as janelas e deixar a luz entrar, como permitir que o corpo sentisse, de verdade, que era seguro prosperar, que era permitido desejar, que era sagrado receber. A emoção deixou de ser um freio e se tornou um combustível, e quando isso aconteceu, tudo começou a fluir. A vida respondeu. Não se trata de iludir-se, mas de reprogramar-se. Cada dia é uma chance de plantar novas ideias, criar novas imagens mentais, sentir novas emoções. Joseph Murphy falava sobre isso como quem revela um segredo antigo. Imprima no seu subconsciente a ideia da abundância. Viva como se já estivesse vivendo nela. Isso não é fingimento, é realinhamento vibracional. Comece com pequenas coisas. Abençoe o que você já tem. Agradeça por cada pagamento feito. Imagine a entrada de recursos como uma fonte que nunca seca. E, principalmente, sinta. Não como quem sonha distante, mas como quem relembra algo que já é. A nova programação começa com um novo sentir. E o novo sentir começa com um novo olhar. Nem sempre a vida muda de fora para dentro. Às vezes, tudo lá fora continua igual, mas algo dentro de você se rompe, se liberta, se expande. E isso já é a mudança. A escassez, que antes parecia uma rocha, começa a aparecer um espelho. A dor, que antes era um castigo, começa a parecer uma lição. E a emoção, que antes drenava sua energia, agora se torna aliada. Há uma reviravolta invisível, sutil, silenciosa, mas definitiva, como a primeira flor que nasce depois de um inverno rigoroso, como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite. Quando o medo de faltar se dissolve, o fluxo da vida volta a correr, porque ele nunca parou, só foi represado pelo que você sentia. Agora, com o coração limpo, ele volta a fluir. Agradecemos pela sua atenção até aqui. Antes de partirmos, deixo uma história. Dizem que certa vez, uma aldeia inteira sofria com seca e miséria. Os anciãos consultaram um sábio que lhes disse: "Falem com o céu como quem já foi atendido." Todos riram, mas uma criança acreditou. Ela foi ao centro da aldeia, acendeu uma pequena vela e começou a dançar como quem celebra a chegada da chuva. Os outros a observavam em silêncio. Na manhã seguinte, uma névoa cobria os campos.
E na noite seguinte, choveu. Nem todos entenderam o milagre, mas a criança sabia: o que sentimos com fé é o que molda o mundo.